Oi, gente, estamos aqui agora, dessa vez, para mais uma aula teórica e nós vamos falar sobre strings. Apesar de ser um nome pouco familiar, por assim dizer, um nome meio estranho, na verdade, a única coisa que esse nome representa para a gente é texto. Strings são a forma como as linguagens de programação entendem texto. É basicamente isso. A maioria das linguagens de programação, as mais modernas principalmente, já tem um tipo de dado específico para guardar textos. E eles chamam esse tipo de dados de string. Mas a maioria das linguagens de programação antigas, ou seja, C, por exemplo, na verdade não possuem esse recurso incluído na sua forma primária. Então, como é que essas linguagens enxergam as strings? Essas linguagens enxergam strings como vetores. Os vetores que a gente chama de string são vetores de elementos do tipo char, ou seja, do tipo caractere. Esses vetores, eu vou criar aqui um de exemplo, eu vou chamar esse vetor de T de texto. Eles têm, como todos os outros vetores, um tamanho pré-definido, eu vou colocar aqui tamanho x, e tem algum valor atribuído a eles, certo? Às suas posições subsequentes. Então, como é que a gente enxerga um texto como um vetor? Digamos que eu quero guardar a palavra olá. Em C, eu criaria uma chave, né? E como que eu guardaria a palavra olá dentro do meu vetor aqui? Eu criaria um vetor cujos elementos fossem os caracteres da palavra olá. Simplesmente isso. Esse vetor, é claro, tem que ser do tipo char, porque eu estou guardando dentro dele caracteres. Então, essa é a forma principal como essas linguagens de programação enxergam as strings. Na verdade, todas as formas de linguagem de programação enxergam strings dessa mesma maneira. A única diferença é que algumas já têm um tipo de dado pré-estabelecido. Mas, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, tanto com vetor quanto com string, é percorrer com um for, um while, por exemplo, e imprimi-la, ou então fazer alguma coisa com cada um de seus elementos. Então, digamos que eu quero imprimir apenas a letra L da minha string lá. Eu poderia colocar um for e quando eu chegasse na segunda posição, eu imprimiria a letra L. Dentre, claro, outras inúmeras formas de tratar e de manipular textos dentro do nosso programa. Então, vou passar sobre essas formas e vou dar uma apagada no quadro aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, quais são as coisas que a gente pode fazer com uma string? São inúmeras, tá? Eu não vou passar por todas as possibilidades, mas eu vou passar pelas principais. O que a gente pode fazer? A gente pode, primeiramente, atribuir, né, um texto a uma variável string, ou então um vetor de caracteres, dependendo da linguagem de programação que você está usando. Então, é a coisa mais básica, né, que a gente pode fazer com qualquer tipo de variável. Então, a gente pode atribuir. Aí a gente pode também imprimir esse texto, né? Tanto o texto inteiro como apenas partes do texto. Se eu quiser imprimir apenas as duas primeiras letras, eu posso. Se eu quiser imprimir apenas as três primeiras letras, eu posso, e assim por diante. O que nós também podemos fazer com strings? A gente pode concatenar uma string na outra. Então, digamos que eu tenho uma string A e dentro dela eu tenho a palavra olá. Simplesmente isso, tem a palavra olá e eu vou deixar um espaço em branco aqui depois do olá. Por quê? Digamos que eu venha e peça para o meu usuário entrar com o nome dele na variável B. E ele vai entrar com o nome dele, que vai ser, para esse exemplo, João. Se eu quiser, eu posso vir e concatenar a string que está dentro de A com a string que está dentro de B em uma outra variável, que eu posso chamar de C, que vai receber A concatenado com B. Eu vou fazer A mais B aqui, mas na verdade esse mais representa uma concatenação, uma operação que a gente vai fazer
as strings. E quando eu imprimisse a nossa variável C, nosso programa imprimiria Olá, João. Certo? Isso é muito usado em programas que têm mais de um usuário. Então, obviamente, por exemplo, quando você faz o login dentro de algum programa, dentro do Facebook, do Instagram, por exemplo, ele não imprime um nome aleatório para você, ele imprime o seu nome. O que acontece, na verdade, é que o Facebook recebe, né, o seu nome, guarda lá no banco de dados dele, e quando você entra na sua conta, lá na parte onde tem o nome do usuário, ele imprime apenas o seu nome, certo? Junto com Olá, João, ou Olá, Vinícius, Olá, Maria, qualquer coisa. Então, o que mais a gente pode fazer com strings? Eu vou apagar aqui mais uma vez. Outra coisa também muito comum da gente fazer utilizando strings é o que a gente chama de análise de substrings. Então, o que é isso? Digamos que eu tenho um texto, certo? E esse texto, por algum motivo, ele é muito grande, então não vou escrever ele todo aqui, mas ele inclui a palavra sol. O que eu quero fazer, então, com esse texto para fazer essa tal análise de substring? Eu vou procurar dentro de todos os caracteres desse texto e contar quantas vezes a palavra sol aparece. Por que eu faço isso? Isso é muito utilizado em algoritmos de análise de dados para, por exemplo, descobrir se você gosta ou não gosta de um determinado produto, certo? Por exemplo, digamos que você escreveu alguma coisa, alguma rede social, marcando o nome de uma empresa. E lá no seu comentário, você usou palavras como gosto, e aí depois, lá para frente, você usou a palavra feliz, e mais para frente você usou a palavra bom. Contando essas diversas palavras aqui, quantas vezes elas aparecem, e qual o teor, digamos assim, de significado atrás delas, a gente pode descobrir, um algoritmo pode descobrir, digamos assim, se a sua mensagem é majoritariamente positiva ou não, ou se ela é negativa, certo? Então isso também é uma coisa muito utilizada para análise de strings. É claro que isso já é uma aplicação um pouco mais avançada, porém é alguma coisa que é possível de se fazer em níveis básicos para quem está começando. Por exemplo, aqui no caso, ver quantas vezes aparece a palavra sol dentro de um texto é uma coisa que a gente pode fazer sem muitos problemas. Dito isso, nós podemos passar para o compilador e fazer nós mesmos alguns exemplos e ver como é que eles ficam. Então, aqui agora no nosso compilador, a gente pode começar a mexer com strings propriamente dito. Antes de começar a programar, eu vou incluir uma biblioteca chamada string.h. Essa biblioteca em C é útil para a gente porque ela dá várias funções para a gente poder trabalhar e manipular as nossas strings. Então, C não é uma linguagem que tem implementado dentro dela o tipo de dado chamado string, certo? Não é um tipo de dado válido. Como é que a gente trabalha, então, com uma string em C? A gente cria uma variável char, ou seja, uma variável do tipo caractere, e aí nós vamos criar essa variável como se ela fosse um vetor. Então, eu vou criar essa variável chamada nome e vou falar que ela é igual a João. Aqui agora eu precisaria colocar o tamanho do meu vetor entre os colchetes. Só que tem uma questão. Eu vou, começando, deixar esses colchetes aqui vazios. O que acontece se eu deixar esses colchetes aqui vazios? Deixando eles vazios, a minha variável nome vai ter o tamanho necessário para guardar a palavra João dentro dela. Então, se eu botar o meu mouse em cima, a gente pode ver que a variável nome tem tamanho 6. Mas por que ela tem tamanho 6 se João só tem 4 letras? Por alguns motivos que a gente precisa ter cuidado. Se eu botar meu mouse em cima do nome João, a gente pode ver que, na verdade, ele está escrito com um caractere a mais. Por que isso acontece? Isso acontece por conta do sinal que eu coloquei em cima do A, certo? Por causa da pontuação til. Se eu tirar esse sinal,
vocês vão ver que diminuiu em um tamanho do nome João. Isso sempre vai acontecer toda vez que você usar uma letra com algum acento, ok? Pode ser um acento agudo, acento circunflexo. Vocês precisam ter cuidado com isso. Então, por exemplo, aqui voltou a ter 6 quando eu coloquei um i com um outro acento em cima. Então, eu vou deixar João sem o acento, mas mesmo assim a gente pode ver que o nome João continua com 5 caracteres, sendo que João só tem 4 letras. Por que isso acontece? Quando a gente escreve uma string C, a gente está guardando aqui dentro dela cada letra da nossa string. Então aqui embaixo eu estou fazendo letra por letra, certo? Só que tem um pequeno detalhe. No final da string, a própria linguagem de programação coloca mais um caractere. Ela coloca _0. Certo? Por que isso acontece? Isso acontece porque, dessa forma, a linguagem de programação entende que o nosso texto, né, a nossa string, acaba quando chega aqui na nossa _0, no nosso símbolo _0. Então, sempre que você for criar, por exemplo, uma variável char do tipo vetor, então sempre que você quiser guardar dentro de um vetor de caracteres um texto, você tem que colocar o tamanho desse texto mais um aqui no tamanho. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar só João dentro da minha variável nome, eu falaria que ela tem 5 elementos. Por quê? Porque são 4 caracteres e o último, que é o caractere que encerra a string, por assim dizer. Então, o que a gente mais precisa ter cuidado? Se a gente fosse colocar João com A com tio, nosso texto aumentaria de tamanho mais uma vez. Então, a gente teria que colocar aqui 6. Então, sempre que vocês forem criar uma variável do tipo vetor de caracteres, é bom deixar dessa forma aqui, certo? Se o valor dela for um valor que você estiver entrando na hora. Se você quiser botar um vetor de caracteres vazio para depois o usuário ir preenchendo ele, o que você pode fazer é colocar um valor muito grande, por exemplo, 100. E aí usar dentro desse tamanho aqui o nome que o usuário for entrar. Então, eu vou deixar 100 e vou pedir para o nosso usuário digitar o nome dele. E o que eu vou fazer? Eu vou ler essa variável, né, esse valor que o nosso usuário vai digitar, para dentro dessa variável nome. Então, como é que eu leio? Aqui dentro, eu vou colocar porcentagem S, S de string. E vou colocar a nossa variável nome aqui. Depois disso, eu vou falar seu nome é. Vou dar um espaço, vou simplesmente colocar %s, porque eu vou imprimir uma string, e colocar a variável nome. E vamos ver se esse programa aqui vai funcionar. Ele compilou e está perguntando qual é o meu nome. Quando eu digitar aqui meu nome, eu vou digitar Vinícius. Ele fala que meu nome é Vinícius. Só que é uma questão aqui que um observador mais atento poderia perceber. Se eu tenho 100 elementos no meu vetor de caracteres, por que ele só imprimiu o meu nome e não imprimiu os outros caracteres vazios? Isso acontece justamente por causa do caractere que é o _0. Esse caractere ele serve justamente para isso. Depois que o nosso usuário digitou o nome, a nossa própria linguagem de programação colocou depois do nome digitado o caractere _0, e é o que aconteceu. Na hora de imprimir a variável nome, ele imprimiu até chegar nesse _0. Então, o que a gente pode fazer com isso, por exemplo? Se, ao invés do meu usuário digitar o nome dele, eu tivesse aqui novamente, por exemplo, eu próprio tendo digitado, vou colocar aqui Vinícius, e dentro do texto que eu digitei eu tivesse o _0, então eu vou colocar Vinícius _0, João _0, Maria. O que é que vai acontecer na hora que eu imprimir o meu nome? Aqui eu vou comentar a parte em que o usuário digita o nome dele,
para que o nosso compilador não use mais essa parte do código e pule direto para o print aqui embaixo. Quando eu der isso, ele vai simplesmente imprimir o meu nome. Então vocês podem ver que ele imprimiu somente Vinícius, não imprimiu João e nem imprimiu Maria. Se eu apagar o Ctrl+0 e rodar de novo, ele imprimiu Vinícius e João, mas não imprimiu Maria. E se eu vir aqui, por exemplo, e apagar o Ctrl+0, ele vai imprimir os 3 nomes. Então, é bom a gente ter essa possibilidade na nossa cabeça, porque quando a gente estiver tratando com textos ou vetores de caracteres muito grandes, a gente pode imprimir apenas até uma certa parte. Ou então o contrário, às vezes tem um caractere Ctrl+0 dentro do nosso texto e a gente quer tirar isso, certo? Porque de repente foi colocado lá como um erro e a gente quer identificar isso. Então saibam que a gente pode também encerrar o nosso texto dessa forma. Então o que mais a gente pode fazer com strings? Dessa vez eu vou usar a nossa biblioteca, string.h, e vou fazer o seguinte. Eu vou voltar a pedir para o nosso usuário digitar o nome dele, mas dessa vez eu vou colocar esse texto dentro de uma outra variável chamada nome2. Essa variável nome2 também vai ter tamanho 100 e ela vai ser vazia. Aqui em cima, na nossa variável nome, eu vou, por exemplo, guardar uma lista de nomes, ok? Então, o que eu quero fazer agora? Ao invés de botar o meu texto, né, o meu nome, dentro da variável nome, eu vou colocar dentro da variável nome2. E o que eu quero fazer agora? Eu quero botar o meu nome que o usuário acabou de entrar junto com a lista dos outros nomes. Como é que eu faço isso? Na biblioteca string.h tem uma função chamada strcat. O que essa função faz? Ela vai copiar uma string para o final de outra. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nome e vou colocar nome2 como parâmetro. Então, são 2 parâmetros diferentes. O que ele vai fazer? Ele vai pegar nome2 e vai colocar no final da variável nome1. E aqui eu vou continuar imprimindo o nome, só que em vez de falar que seu nome é imprimir o nome, eu vou falar a lista de nomes é e vou imprimir todos os nomes que eu tenho até agora. Rodando o programa, ele pede para eu digitar o meu nome. Então, eu já tenho Vinícius, João e Maria, eu vou digitar, por exemplo, Roberto. E aí o que aconteceu? Ele imprimiu para mim Vinícius, João, Maria e Roberto colado com Maria. Nesse caso aqui ele colou porque não tem um espaço depois de Maria. Então ele fez justamente o que eu estava pedindo para ele fazer. Ele copiou o nome que o nosso usuário digitou no final da nossa lista de nomes. Para resolver esse problema aqui, eu poderia simplesmente colocar um espaço aqui depois de Maria, né? E aí ele colocaria Roberto com espaço, e aí não ficaria de novo desse jeito. Só que dessa forma não funcionaria para todos os nossos nomes posteriores que a gente fosse colocando, né? Toda vez que a gente colocasse um nome novo, ele continuaria grudando no final. O que a gente pode fazer para resolver isso é ler 2 caracteres aqui para nossa. O que nós podemos fazer para resolver esse problema antes de vir aqui e colocar o nome 2, né? Eu colocar uma string vazia, apenas com espaço, e depois colocar o nome 2 no final. E aí sim, para todos os outros casos, né, ele iria funcionando. Só que aí tem um detalhe. Aqui eu só estou lendo, no caso, todo. Só que tem um detalhe. Aqui no caso, estou lendo um nome. Digamos que eu quisesse ler vários nomes. Então, eu vou fazer aqui um for e eu vou simplesmente ler 3 nomes. Então, vou colocar igual a 0, e menor do que 3, e mais mais. Opa. E vou colocar toda essa lógica aqui dentro do meu for. O que é que nós podemos fazer além disso? Digamos que depois de colocar esses nomes aqui, eu vou imprimir o último nome, o último
nome digitado foi %s, porque é uma string, e vou colocar nome 2. Por que eu estou colocando o nome 2 aqui? Porque o nome 2 é o último nome que eu li aqui no final do meu for. E aí eu quero fazer depois disso. Digamos que por algum motivo no meu programa eu queira atribuir o valor da minha lista de nomes agora para minha variável nome 2. Se eu quisesse fazer isso, como é que eu faria? Eu faria da seguinte forma. Eu viria aqui e usaria uma outra função da minha biblioteca string.h, se chama strcpi. Os nomes das funções são nomes intuitivos, certo? Aqui, por que é strcat? Porque é string com cat, ou seja, está concatenando uma string. strcpi é string copy, está copiando uma string. O que eu vou fazer? No primeiro parâmetro, eu vou colocar a variável cujo valor vai ser sobrescrito. E no segundo parâmetro, eu vou colocar a variável cujo valor será copiado para a primeira. Então, como eu quero copiar o valor de nome para a minha variável nome 2 vem primeiro e nome vem depois. E agora eu posso imprimir o valor atualizado da variável nome 2 e esse valor vai ser o valor antigo da nossa variável nome. Então, como é que eu faço isso? Eu vou simplesmente compilar aqui e a gente vai ver funcionando. Aqui ele pediu para editar meu nome, eu vou usar os mesmos nomes do exemplo, então vai ser Roberto, Júlia e Renato. Aqui ele imprimiu, a lista de nomes é Vinícius, João, Maria, Roberto, Júlia e Renato. Como eu não dei um contrabarra N aqui no final, inclusive eu posso fazer isso para da próxima vez que a gente rodar no tempo. Para da próxima vez que a gente rodar não ter problema, colocar alguns contrabarra N aqui. E aí ele falou, o último nome digitado foi Renato. Realmente foi Renato, o último nome digitado, está aqui, ó, é o último nome. E ele vai falar o seguinte, o valor, bem aqui colado, atualizado da variável nome 2 é Vinícius, João, Maria, Roberto, Júlia e Renato. Então a gente pode ver que funcionou, que ele conseguiu copiar o valor da variável nome para a variável nome 2. Eu vou rodar mais uma vez para a gente ver dessa vez agora melhor formatado. Rodei aqui de novo, dessa vez apenas com os contrabarra N, e a gente pode ver que agora ficou mais fácil de entender, né? Aqui ele falou a lista dos nomes, falou o último nome digitado, que foi Renato, e falou o valor atualizado da nossa variável nome 2, que é Vinícius, João, Maria, Roberto, Júlia e Renato. Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa lista inicial de nomes que tem aqui, eu vou deixar minha variável nome vazia, e o que eu pretendo fazer com isso? Agora, eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar esse strcat no começo, eu vou colocar depois, e ao invés de botar simplesmente um espaço, eu vou colocar contra barra N. O que isso aqui vai fazer para mim? Toda vez que eu digitar um nome, ele vai colocar depois desse nome um contra barra N. Então, por exemplo, se o primeiro nome que eu digitar for Vinícius, ele vai pegar Vinícius e vai digitar um contra barra N aqui. O segundo nome, por exemplo, podia ser Júlia. E depois que eu digitasse Júlia, ele colocaria um contra barra N. Isso vai fazer para a gente que, quando a gente imprimir aqui embaixo, ele vai imprimir um nome embaixo do outro, certo? Ele vai quebrar a linha para a gente dentro da nossa própria variável. Então agora eu vou rodar o programa, vou começar digitando Vinícius, Júlia e agora eu vou colocar Roberto. Aqui a gente pode ver que ele deu um erro, certo? Não é exatamente um erro, mas a gente pode ver que ele pegou Vinícius, Júlia e Roberto da forma que a gente queria, mas tem alguns caracteres estranhos aqui no começo. Por que que isso aqui aconteceu, gente? Porque aqui eu concatenei a variável nome 2 para uma variável string, né? Um vetor de caracteres vazio, sem nenhum caractere no começo dele. Como é que eu resolvo esse problema aqui?
simplesmente colocando igual e duas aspas, sem nada entre as aspas, porque aí ele vai perceber que esse vetor aqui não tem nenhum caractere dentro dele. Quando a gente colocou ele vazio, ele estava tentando concatenar minha variável nome2 com os valores que estavam lá na minha memória no começo do meu vetor nome. Não necessariamente era um valor útil para a gente, certo? Por isso, quando a gente imprimiu aqui, ele veio assim todo estranho. Então, isso aqui é um erro muito comum da gente encontrar quando a gente está trabalhando com strings. Não dessa forma aqui, obviamente, dessa forma aqui que é muito básica, muito clara, muito fácil da gente perceber. Mas quando isso aqui está dentro de um contexto de um programa longo, a gente precisa tomar o cuidado de quando for concatenar uma string com outra, as duas strings precisam ter algum valor dentro delas, nem que seja um valor nulo, ou seja, um valor de duas aspas, sem nada dentro. Eu vou rodar o mesmo programa de novo, e agora que ele compilou, a gente pode fazer o teste mais uma vez. Vou colocar aqui o meu nome, Vinícius, vou colocar aqui Júlia, e vou colocar aqui, como meu terceiro nome, Roberto. E aqui ele imprimiu novamente para a gente os mesmos nomes, só que dessa vez não teve nenhum problema. Ele imprimiu Vinícius, Júlia e Roberto. O último nome ditado foi Roberto. E o valor atualizado da variável 2 é Vinícius, Júlia e Roberto. Então, até agora, tudo certo, nosso programa continua funcionando. O que mais a gente pode fazer? Digamos que eu queira saber, depois de ter colocado esses valores aqui dentro, qual é o tamanho da minha variável nome, certo? Qual o tamanho da minha string que está dentro dela. Porque, obviamente, Vinícius, Júlio e Roberto, somados juntos, mesmo com os contra N, não somam 10 caracteres. Então, como é que eu descubro quantos caracteres eu tenho na minha string? Eu vou vir aqui, vou criar uma variável int, o nome dela vai ser tamanho, e eu vou igualar ela a uma terceira função da nossa biblioteca string.h. A função que eu vou usar se chama strlen, de string length, ou seja, tamanho da string. Dentro dela, eu vou passar o vetor de caracteres que eu quero ver. Nesse caso, eu vou colocar a variável nome2, mas como as duas variáveis aqui têm o mesmo tamanho, já que eu copiei o valor da primeira para a segunda, não faria diferença se eu colocasse aqui dentro. E depois, eu vou simplesmente imprimir o tamanho do meu texto. Então, o tamanho do seu texto é %d, porque é uma variável do tipo inteiro, e vou colocar tamanho aqui. Feito isso, eu posso rodar meu programa mais uma vez. Vou mais uma vez colocar os nomes Vinícius, Júlia e Roberto. E aqui ele falou para mim que a lista de nomes é Vinícius, Júlia e Roberto. O último nome digitado foi Roberto. O valor atualizado da variável nome2 continua sendo Vinícius, Júlia e Roberto, porque eu estou copiando o primeiro vetor para o segundo. E aqui ele falou que o tamanho do meu texto é 23. O que quer dizer que eu ainda tenho 77 caracteres disponíveis para utilizar nesse meu vetor aqui, certo? É bom a gente saber desse tamanho aqui porque a gente pode parar quando a gente não quiser mais nenhum nome. Então, como é que a gente pode incorporar isso aqui no nosso programa? Eu posso vir aqui em cima e ao invés de usar um for, usar um while. Dentro do while, strlen nome. E vou falar que eu vou rodar isso daqui enquanto o tamanho de nome for menor do que 50, por exemplo. Feito isso, eu posso deixar o restante do programa como está e simplesmente rodar novamente. Agora que a gente está rodando nosso programa, a gente vai perceber algumas diferenças. Eu vou colocar os mesmos nomes, Vinícius, Júlia e Roberto. E a gente pode ver que ele pediu para eu digitar um quarto nome. Por que ele pediu para eu digitar um quarto nome? Porque o valor do tamanho da minha variável nome continua sendo menor do que 50. Como eu sei que Vinícius, Júlio e Roberto, junto com os contra/n, vai me dar 23 caracteres, eu vou digitar os mesmos nomes mais uma vez. Vinícius, Júlio e Roberto. Aqui a gente percebe que a gente já teria 46 caracteres lá dentro, porque são 23 dos 3 primeiros nomes, mais 23 dos 3 que eu digitei após. E agora a gente está para digitar o nosso último nome. Se eu digitar
Ana, ele já acabou o meu programa. Por que que ele acabou o meu programa? Porque Ana tem 3 caracteres. Então, 46 mais 3, 49. 49 ainda é menor do que 50. Só que, além dos 3 caracteres de Ana, eu coloquei o contra barra N, e lembrando que no final da minha string tem o contra barra 0. Aqui, quando ele foi imprimir, ele falou para a gente que o tamanho do nosso texto é 50. Por quê? Por causa do nosso contra barra N. O contra barra 0 não vai contar para o tamanho da nossa string, mas ele conta para o final dela. Então ele parou aqui por causa do contra barra N. Então a gente pode ver que ele parou certinho com 50 caracteres. Eu posso rodar mais uma vez e escrever de uma outra forma. Então, eu vou compilar aqui de novo. Rodei meu programa, vou colocar Vinícius, Júlia, Roberto, ou seja, 23 caracteres. Vou colocar mais uma vez Vinícius, Júlia e Roberto. Então agora eu tenho 46 caracteres. Dessa vez eu não vou digitar Ana, eu vou digitar um nome grande. Então pode ser Vinícius, Júlia, Roberto, tudo junto. O que vai acontecer? Quando eu der Enter, ele vai concatenar nome 2, que no caso é Vinícius, Júlia e Roberto, só que tudo junto. No final do meu texto, nome, e vai botar o contra barra N. Só que esse limite vai passar de 50. Então, o que ele vai fazer aqui? O que vai acontecer? Se eu der Enter aqui, a gente pode ver na prática. Ele botou Vinícius, Júlio e Roberto, tudo dentro do meu vetor, sem nenhum problema. Por quê? Porque o nosso while só vai checar depois da gente ter feito a concatenação. O nosso while não vai impedir da concatenação que está dentro dele acontecer. Então, passou de 50 caracteres e depois de ter passado, aí sim o nosso while parou o programa. Se a gente não quisesse que de jeito nenhum passasse de 50 caracteres, a gente podia colocar uma outra lógica dentro do nosso while para fazer ele parar, certo? Ou para ele falar para o nosso usuário que, por exemplo, a gente estava saindo do número permitido de caracteres. Então, como é que a gente faria isso? A gente poderia simplesmente vir aqui, colocar um if e fazer o seguinte. Eu teria uma variável, por exemplo, auxiliar, o tamanho dela também seria 100, e ela começaria vazia. Antes de concatenar nome 2 no final de nome, o que eu poderia fazer? Verificar se o tamanho, ou seja, strlen, da concatenação strcat de auxiliar o nome 2 é maior ou igual a 50. Se esse for o caso, eu posso imprimir para o nosso usuário: você ultrapassou o limite de caracteres. E podemos pedir para ele também digitar um nome menor, por exemplo. E caso isso aqui for falso, ou seja, se ele não tiver passado dos 50 caracteres ou não tiver chegado neles ainda, aí sim a gente copia a nossa string. Então vou dar aqui um espaço. Okay. Sempre que eu concatenar nome 2 para a variável nome, eu vou vir aqui e colocar o valor de nome em cima do valor de auxiliar, para que auxiliar e nome sempre tenham o mesmo tamanho, certo? E aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa. Por que eu vou fazer a mesma coisa dentro desse if? Porque se eu concatenar nome 2 dentro de auxiliar e ver que o tamanho dessa concatenação passou ou chegou em 50 e não fizer isso, o meu while sempre vai cair dentro desse if. Por quê? Porque uma vez que tiver passado, eu nunca mais vou cair aqui dentro. E como eu não restaurei o valor da minha variável auxiliar, ele vai sempre ter o tamanho maior do que 50. E sempre vai cair no if, então a gente vai ficar preso, digamos assim, num loop infinito.
Então, o que mais falta? Antes de a gente rodar o programa, faltou aqui um ponto e vírgula. E é basicamente isso. A gente pode rodar agora e ver se vai dar certo. Nosso programa terminou de compilar. Eu vou colocar aqui o nome Vinícius, Júlia, Roberto, Vinícius, Júlia, Roberto. Se eu tentar digitar um nome grande, vou digitar aqui Renato, lembrando que eu tenho aqui 46 caracteres. Renato vai dar mais 6, então vai passar para 52. Então ele tem que falar para mim que eu ultrapassei o limite de caracteres. Então vou dar aqui um Enter. Ele falou para mim que eu ultrapassei o limite e pediu para eu digitar um nome menor. Agora eu vou digitar um outro nome que eu também sei que vai passar de 50. Vou digitar, por exemplo, Rodrigo. Então, Rodrigo já é um nome maior do que Renato, então ele também tem que mostrar a mesma coisa. Mais uma vez ele falou para mim que eu ultrapassei o limite de caracteres e pediu para eu digitar um nome menor. Dessa vez eu vou digitar Ana. E agora ele rodou o restante do meu programa. Para melhorar isso aqui, a gente podia só botar aqui um contrabarra no final para ele pular essa linha aqui e não ficar junto desse jeito. Então, feito isso, a gente já tem um bom tratamento aqui para a nossa string, certo? Para a nossa lista de nomes. Então, para não me estender muito, eu vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês gostaram, deixem um like se vocês não gostaram desse formato de vídeo. Comentem caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas videoaulas, ok? Então é isso, gente. Até mais.